Boa noite a todos. Que a paz de Deus, de Jesus, continue em nossos corações, hoje e sempre. Vamos então, continuar com os corações serenos, como depois dessas músicas, e para a gente continuar tentando, entender o aprendizado de Jesus para nós. Que a gente coloque em nossa vida, no nosso dia a dia. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que estão vindo a primeira vez, que possam retornar sempre, que é uma felicidade para a gente, a vocês estarem sempre presentes e, em conjunto, a gente fazer esses estudos do Evangelho. Bom, gente, hoje o estudo da noite vai ser sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador. Foi até interessante, a Luciana tá tocando essa música e essa noite traiçoeiras, porque, na verdade, ela está resumindo tudo que a gente vai falar a respeito. Então, gente, o que a gente vê? Para a gente começar a falar, eu gosto sempre de falar sobre o nosso dia a dia, Então, muitas vezes, aliás, quase sempre, nós estamos nos envolvendo em situações difíceis. Situações, seja no campo físico, seja no campo financeiro, ou no afetivo, ou no emocional, ou de repente tudo junto, que às vezes vem tudo de uma hora só e a gente fica o quê? Nós ficamos sem saber o que fazer, às vezes, e nos desesperamos, Entramos em desespero e geralmente quando esses tormentos vêm para nós, o que nós perguntamos? A primeira coisa que a gente pergunta, Às vezes uma doença, que nos acomete, ou qualquer problema, uma falta de trabalho, uma falta de dinheiro. Então, e quando a gente está passando por isso, e muitas vezes a gente não consegue, demoramos sair dessa situação, o que a gente se pergunta, A primeira coisa, por que eu? Por que eu, Senhor? Eu que tento seguir o Evangelho, eu que estou sempre lá, aprendendo, eu estou sempre tentando fazer o bem, Que a gente, assim, nós somos os bons, Todos nós, a gente acha que a gente é sempre o certo, o bom e, como já se falava, bom só o Pai o é, Então, e a gente cai nesse desespero. Mas na maioria das vezes a gente se faz de vítima, A gente fica se vitimizando com o problema. Em vez da gente ir à luta, procurar a solução, a gente se faz de vítima. Mas agora? E a gente fica aquele problema, aquele dilema que nós não sabemos como sair disso. Mas por que não? Porque a gente fica ali parado, Fica extasiado ali sem dar um passo para frente. E sempre que acontecer isso, o que a gente tem que fazer? Vamos olhar ao nosso redor, vamos ver o que está acontecendo ao nosso redor, porque sempre tem alguém com um problema maior do que o nosso. E às vezes, quando a gente reclama, aí a gente vê alguém com um problema que na verdade é sem solução mesmo, aí até envergonhamos, de reclamar tanto. Até no estudo aqui a gente estava comentando sobre isso, e eu gosto muito de trazer o estudo que a gente tem aqui na casa aqui para as palestras. A gente estava falando, foi dado o exemplo de uma moça, uma mocinha que ela não tem os braços e ela cuida do filho dela. Como? Ela dá mamadeira com o pé, Então assim, ela se adaptou para cuidar do filhinho dela, mas tudo ela faz com o pé. Põe a comida para quentar com o pé, Então, assim, e vários outros exemplos que a gente tem para dar, que a gente conhece, muitos de vocês conhecem também, E que a pessoa tem lá os seus problemas, as suas limitações,
e nem por isso fica se lamentando e fica se vitimizando. A pessoa, o que ela faz? Ela procura melhorar, fala assim, não, se eu não tenho minhas mãos, então eu vou lá, vou tentar com o pé. Geralmente se a pessoa tem um problema na visão, ou na fala, ela vai tentar de outros modos. E isso acontece muito. E nós, que somos perfeitos, que a nossa vida é maravilhosa, que não temos problema nenhum na vida, entre aspas, porque eu sei que problemas todos nós temos para resolver. Mas assim, em relação a muitas pessoas, às vezes pessoas que têm uma doença incurável, mas está lá dando graças a Deus, porque ainda está seguindo, está conseguindo ainda seguir a sua vida, mesmo com esse problema sério. Então eu falo que nós somos reclamadores por excelência, Nós, seres humanos, somos reclamadores. Então o que a gente... Aí que entra aqui esse capítulo, esse capítulo eu falo que ele é um capítulo pequeno, mas é da hora, Por quê? Porque ele nos mostra aqui, como todos os outros capítulos, como o capítulo 5, que vai nos mostrar por que sofremos, Mas esse capítulo, Cristo Consolador, então o que ele vem trazer para a gente, O que é consolar? É aliviar, acalmar, proteger, Então quando a gente fala assim, o que significa o Cristo Consolador? E a gente vê lá que a feliz expressão que Allan Kardec usou, para indicar que todas essas misérias, decepções, perda de pessoas amadas e tudo mais encontram consolação onde? Na fé no futuro, aquele que espera no futuro alguma coisa, porque tem gente que acha que morreu, acabou, ali não tem mais nada, Então, encontra a consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que Cristo veio nos ensinar. Então, esse capítulo, ele mostra muito para nós. Aí vem aqui, que é o tema mesmo da noite, é o jugo leve. Se a gente for ver o que é jugo, o que é o jugo? Se a gente for ver no dicionário, jugo é aquela peça de madeira que coloca ali nos bois, um carro de boi, para eles ir carregando, ou então põe no boi para não tombar, Fica ali no equilíbrio. Então, o que é jugo? É aquela peça que pesa, para o boi ali. E colocar esse jugo aí é fantástico, porque aí fala para a gente aqui que o jugo é suave, e o fardo é leve. Só que esse jugo está para a gente, o que é esse jugo que vem aqui no Evangelho para a gente? Está aqui como a obediência às leis divinas. Então ele é suave, porque a gente tem que obedecer às leis divinas. Coisa que, às vezes, por rebeldia, que eu falo que nós somos rebeldes também, nós não respeitamos. Igual nós temos as leis civis, ou disciplinares, lá Código Civil, Constituição, Lei Penal, lá o Código Penal, e a gente não respeita. E a gente, então, tem que ter obediência à lei de Deus, que está ali nos mandamentos, que está ali nas bem-aventuranças. Só que a gente, eu coloco assim, esse negócio de achismo não, mas as pessoas, de modo geral, eu acho que fala assim, mas eu vou ter fé, mas não está vendo ali, não vê o Cristo. Gente, a coisa melhor que tem é a gente ter fé em Deus, fé em Jesus, que Ele foi o representante de Deus aqui conosco, que Ele foi o exemplo, Ele foi o guia, Ele foi o modelo, E a gente tem que ter essa fé, não só em Deus, não só em Cristo, mas fé no futuro, porque foi falado, meu reino não é deste mundo. Sabemos que o reino dele não é daqui. E aquele que não acredita que a vida continua, que a vida segue o seu curso, quando desencarnamos, que a vida, vamos para outro plano e ali segue a vida. Então, não tem o que esperar. Que consolo que essa pessoa vai ter? Sabe, não acredita em nada. Aquela pessoa mais materialista que fala, morreu, acabou. Morreu, acabou? Como assim? Então,
Aí a gente fala sempre, onde está a justiça divina? Se morreu, acabou. Com tantas diferenças que nós temos, né? Diferença mesmo, lá uns muito ricos, outros na miséria. Uns nascem perfeitos, outros com defeito, né? Então, assim, onde está a justiça de Deus? Se falar assim, morreu, acabou. Não tem justiça divina, né? Eu não vejo justiça divina sem a reencarnação, que é o que o Espiritismo vem trazer para nós. Então, vamos lá em Mateus capítulo 11, dos versículos 28 a 30, está escrito lá: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Né? Tá lá em Mateus passou isso para a gente. Mas quem disse isso para nós? Jesus. Né? Ele passou por isso e disse isso para nós. E nós não vamos acreditar numa palavra que Jesus colocou para a gente? Claro que vamos, né? Então, quando Cristo fala assim, ele fala para quem? Para todos nós. Ele chama quem? Vinde a mim. Ele nos chama para ir até ele. Né? Então, é aquele negócio, né? A gente ficar de braços cruzados, ficar parado, esperando as coisas caírem do céu, né? Esperando o milagre. Então, ele quer que a gente faça a nossa parte. Então, ele fala para todos nós que precisamos de consolo, todos nós que estamos aflitos, que perdemos familiares, né? Mãe, pai, avô, e ficamos desconsolados nessa hora. Aí vem esse consolo do Cristo Consolador. E ele ainda deixa o Espiritismo, né? Que é o Consolador prometido, que não veio mudar nada que Cristo falou, nada. O Espiritismo vem da aplicação à lei de amor que Cristo deixou. Né? E há pouco tempo me falaram assim, mas eu acho a doutrina estranha porque não fala de Jesus. Eu falei assim, gente, a doutrina só fala de Jesus. E os ensinamentos aqui nós tiramos de onde? Do Novo Testamento. Vem de Mateus, de Lucas, de Marcos, sempre a gente está citando isso aqui. Né? Então, assim, é Jesus. Ele veio, nos ensinou e é o caminho, é o roteiro. E a gente tem que seguir esse roteiro. Né? Então, a gente está lá. E esse vinde a mim quer dizer o quê? Que é a gente ir até Jesus. Mas basta a gente vir até a casa espírita, ou lá na igreja, ou qualquer templo religioso, basta a gente chegar e falar assim, então eu venho aqui no centro 3 vezes por semana, o outro fala, eu vou na igreja 1 vez por semana, mas basta isso, a gente ir? Não, ele quer que a gente também pratique, né? Que a gente descruze o braço e vai praticar os ensinamentos. Cristo não ficava esperando ninguém ir até ele, não. Ele ia até as pessoas, ele ia até os sofredores, né? E a gente tem que fazer a mesma coisa, caminhar. Nessa música, né, nessa segunda noite de traiçoeiras, né, fala lá, ó, né, o consolo que tem nessa música, né? E ainda que vier noites traiçoeiras ou qualquer momento, né, ali de dificuldade, ele está ali, Cristo, para lembrar a gente, ó, estou aqui, né? Quem sabe da história aí de pegadas na areia, que é a coisa mais linda, né? Quando a pessoa vê lá uma pegada só achando que está caminhando sozinho. Então, e Cristo carregando a gente no colo, né? Tá, vamos, né? E a gente, né? O que a gente faz? Nessa rebeldia que a gente fica, né? Então, o ensinamento aqui pra gente é que a gente tem que ir ao encontro de corpo, de alma e de vontade de praticar os ensinamentos. E sabemos que a prática dos ensinos de Cristo ela é vital para a nossa saúde espiritual. Porque se a gente fica só reclamando, minha vida está ruim, né? Tem aquela pessoa que você sempre pergunta, como é que está? Né? A pessoa só lamenta, né? Uma coisa chata, né? Ninguém quer ficar perto dessa pessoa que só lamenta.
né? Às vezes a gente sabe que nem sempre as coisas estão bem. Ah, não está bem, mas vai melhorar. Vamos seguir com esse roteiro que a gente tem na mão. Esse é o consolo que nós temos, né? Então, coloca o Evangelho para a gente o quê? Que para a assistência de Jesus, né, e da espiritualidade amiga, o que depende? Ele faz depender de uma condição, que é a lei de amor. Essa condição que ele fala, né? Então, ele fala que a responsabilidade que ele nos exige é o aprendizado da lei de Deus. E o fardo é a prática dessa lei, por isso que o jugo é suave. E o fardo é leve, por quê? Porque está escrito lá para a gente, Jesus, Deus, não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo ali é proporcional à nossa força. Né? Tem aquela história também que muitos sabem da sala das cruzes, né? Vocês sabem? Que a pessoa chega lá na sala onde tem várias cruzes e fala assim, minha cruz está muito pesada, deixa lá e vai trocar a cruz. Fala assim, aí a minha cruz está muito pesada, né? Mas ela não era, ela é muito grande, mas ela não era tão pesada assim. Eu pego uma cruz pequenininha, só que aí quando eu começo a carregá-la, né? Aí olha o peso, fala assim, não, mas essa aqui tá, eu acho que eu vou voltar para a minha cruz mesmo. Então não adianta, porque cada um tem que carregar a sua cruz. E aquilo que a gente veio fazer aqui na Terra, né, essas adversidades, esses problemas, já estava escrito antes da gente nascer. Perguntaram para a gente lá, então você aguenta? Aguento. A gente pede até mais coisas quando a gente está preparado para vir para a Terra. Só que não é assim. Aí se a gente pede lá 50 coisas, pode isso, pode. Aí eles falam com a gente lá, não, você não vai aguentar tudo não. Vamos colocar só umas 10 aí, tá tudo bem, porque mesmo assim você não deve aguentar. Né? Porque quando a gente está do lado espiritual, que a gente faz assim, quando a gente desencarna, vamos para o plano espiritual e lá nós, através do estudo e do preparo, nós nos preparamos para voltar para a Terra. E aí a gente acha que está podendo, né? A gente acha assim, é agora que eu vou e vou dar certo. Só que chega aqui, por causa do esquecimento, né? Que é uma misericórdia divina também que a gente tem, aí a gente pega e não aguenta carregar esses problemas. Mas era sabido que a gente ia aguentar. Não, eu aguento. E a gente aguenta, gente. A gente aguenta carregar. Né? O que é pra gente, né? Cada um sabe onde que o calo aperta, e o que é pra gente, e a gente não vai sair disso. Porque o que acontece? Quando a gente... vamos colocar aí, alguém teve uma notícia de uma doença, né? Uma doença que vai ali passar por um período, passando por aquela doença. E a gente sempre fala, quando cai para mim, eu falo assim, oh meu Deus, mas por quê? Sempre a pergunta é essa, por que eu? Por quê? Tal? Porque a gente sempre olha o problema do outro, né? A gente fala assim, a grama do vizinho é sempre mais a verdinha, né? Sempre mais verde, que os problemas maiores estão com a gente. A gente pensa assim, né? Então é isso. Então, quando a dor surgir no nosso caminho, a gente tem duas escolhas. Ou a gente vai chorar e desesperar e maldizer a Deus, ficar revoltado com rebeldia, ou a gente vai chorar de reconhecimento, né? Que lá fala, sem desespero, porque sabemos que ali, naquela dor, nós vamos aprender algo. E podem ter certeza que a gente aprende. Em toda dor tem um aprendizado. A gente não sai sem aprender alguma coisa. Né? Às vezes vem uma dor menor para a gente não ter aquela dor maior. Sabe aquele negócio que fala assim, isso é um mal, mas é um mal menor, que podia ter sido pior. Né? Então a gente está sempre assim. E já viram outra coisa? Se está tudo bem, a gente está no oba-oba, né? Aí o que a gente faz? Vamos aproveitar, né? Aí vem, aí eles falam lá em cima, não, essa aí está esquecendo, né? O que é que deve ser feito, né? Está esquecendo do lado religioso, aí pimba em nós, né? Vou lá apertar o parafusinho ali. Aí aí a gente começa a reclamar. Né? Então a gente tem que parar com esse negócio de reclamar,
e viver a vida da melhor maneira, da melhor forma, né? Tentando sempre sair dos problemas. Bom, gente, se tem problemas que a gente consegue sair deles, né? Muitos problemas, se a gente fala assim, não, eu vou dar um jeitinho aqui, ali, e a gente consegue ficar livre dele. Mas tem problemas que a gente não consegue, então a gente tem que fazer o quê? Se resignar. Se eu consigo sair de determinado problema, ótimo, né? Consegui, dei meus pulos lá, né? E vou sair. Se eu não conseguir, fala assim, isso aí é para você, você tem que passar. Não, vamos passar. Mas passar com essa fé que Deus, que Jesus espera de nós. Essa fé que não é só, né, fé, tem gente que fala assim, eu tenho fé. A gente fala que tem fé até alguma coisa de ruim acontecer com a gente. Porque se acontece alguma coisa que a gente não está esperando, alguma coisa de ruim, aí a gente já começa, meu Deus do céu, santo isso, santo aquilo, a gente começa a duvidar, né? Então a gente tem que saber passar pelos problemas com a mesma fé que a gente fala que tem, se nada acontecesse conosco, né? Então, é aquele negócio, né, gente? A gente vai procurar o nosso lado religioso ou por amor ou pela dor. Mas, geralmente, procuramos pela dor, né? Sendo que tá tudo aí mastigadinho pra gente, né? A gente vê nos estudos aí, coisa boa da gente vir, de aprender, né? E a gente fica naquela ânsia, não, agora eu vou praticar. E o que acontece? Mesmo que se a gente errar, mesmo se a gente cair, na hora que a gente for errar, a gente fala assim, opa, não é isso que eu estou aprendendo lá no meu estudo, não. Aí a gente dá aquele clique e voltamos ali, né, rebobinamos um pouquinho a fita ali e pegamos o outro caminho. Pegamos uma outra rota, mas que é boa também. Quando a gente estuda, a gente tem consciência, né, e eu falo que o Espiritismo nos leva muito à razão. Né, a gente acredita sabendo por que acreditamos. Né? Eu não acredito porque fulano ou ciclano me falou. Né? Eu não estou aqui na doutrina porque tá ali as minhas amigas ali, ou porque está o meu amigo aqui, e aí eu vou também. Não. A gente está estudando e a gente acredita sabendo por que acredita. E isso dá essa fé raciocinada, dá essa convicção. Porque essa fé não é só falar que acredita. A fé é a gente entregar, confiar. Então veio um problema para mim, fala assim, entrego, confio. E pronto, acabou. Não fico murmurando, lastimando. Ai, meu Deus do céu, será? Né? Será não? O que eu tiver que passar, eu vou passar na confiança. Sempre fazendo as orações e seguindo em frente. Isso que Jesus quer da gente, né? E lá na instrução dos Espíritos, tem lá uma mensagem, todas as mensagens da instrução dos Espíritos é do Espírito da Verdade. Aí muitos perguntam, quem é esse Espírito da Verdade, ou Espírito de Verdade, né? Então, muitos falam, né? Uns falam que é um conjunto, uma pleiade de espíritos, né? Outros falam que esse Espírito é Jesus, né? Outros falam, então assim, cada um interpreta de um jeito. Eu, no meu entender, é Jesus que veio e falou. Por quê? Vou ler um trechinho só aqui para a gente ver essa instrução dos Espíritos. E aqui me convenço que é Jesus, por quê? Porque tem aqui na instrução dos Espíritos, que Kardec codificou aqui no Evangelho, e tem também lá no livro dos médiuns, no capítulo, quem quiser, vai lá no capítulo 31, no item 9, que fala também bem assim, que a gente vê que é. Então, olha só, venho como outrora, olha só, o que é outrora? Venho como antigamente, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade, e dissipar as trevas, escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra de quem? Né? Então, vamos lá.
tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germine as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Olha só, quem disse isso, gente? Está tão claro para a gente, tão claro, né? Então, assim, mas é uma questão, né? Cada um interpreta de um jeito e a gente não quer que ninguém acredite porque eu acredito, né? Então, assim, o negócio é o estudo mesmo. Então, e fala lá também, aí a gente vai ver que o item 5, vamos ver, um item que começa assim: em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Em verdade vos digo. Quem falava isso? Em verdade vos digo, né? Então, assim, eu não tenho dúvida, né? E uma coisa que ele coloca lá, ele fala assim, olha, e a mensagem é lá de 1860, gente. Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo. Porque é muito bom a gente se instruir. Por quê? Porque a gente tem que aprender, para a gente aprender a se conhecer, né? E a gente, cada vez que a gente se conhece melhor, a gente vai ficar melhor no nosso dia a dia. Porque estamos aqui é para a gente se tornar melhor a cada dia. E quando a gente voltar para o Pai, né? Eu espero que eu volte para um bom lugar, né? Então, e assim nós vamos trabalhando, né? Nesse intuito. Porque o que ele pede para a gente? A única coisa que ele pede para a gente para fazer, para a gente ter esse consolo, né? Onde que o fardo vai ser leve e vai ser suave como é que é? O jugo. Então, a única coisa que ele pede para a gente é praticar o amor. O amor e a caridade. É difícil? Não, né? Mas nós não praticamos, não. Né? Porque dentro disso aí vem o perdão. Como é difícil perdoar. Né? E vem outras tantas coisas que faz parte da caridade. Né? Então, assim, mas não é impossível, gente. Sabe por quê? Porque não somos santos, não vamos virar santos só nessa encarnação, né? Graças a Deus a gente tem essa oportunidade de encarnar e desencarnar e cada vez progredir, né? Progredir sempre, até um dia a gente não precisar mais de voltar. Mas enquanto isso a gente tem que ir aproveitando, né? Por quê? Tem gente que fala assim, deixa eu aproveitar minha vida, quando tiver velho eu vejo isso aí. Né? Então as pessoas esperam ficar velho para depois procurar essa parte espiritual, né? E a gente sabe que um passarinho com uma asa só não voa, né? Aquele que só desenvolve o lado material, né? O lado que vive aqui na Terra, não vai voar, ele vai ficar voando torto. Então tem que desenvolver o lado material mais o lado espiritual para ele alçar voo. Então é isso aí. Então, a orientação para a gente é essa, né? E uma coisa que eu gostei muito aqui de ver, que eu vou... Vivendo o Evangelho, esse livro aqui, ele desenvolve, sabe, os capítulos do Evangelho. Então, aqui fala para a gente assim, um dia que eu tiver mais tempo, aqui fala assim, Jesus e Kardec, mostrando que Kardec não falou nada diferente que Jesus falou, mas nada. Daí coloca assim, olha, Jesus anuncia o reino de Deus, Kardec descortina o mundo espiritual. Quando fala Jesus opera milagre, Kardec explica a mediunidade. Então, assim, é tudo dentro do que Jesus fazia, vem Kardec no Espiritismo desenvolvendo a lei de amor de Jesus. Simples assim. E é tão bom, gente, esses ensinamentos, né? Que se eu continuar falando aqui, eu vou falando, e eu não vou sair daqui hoje, que eu gosto muito, né? Então, e o Espiritismo coloca para a gente assim, olha, só para a gente ver aqui, para a partezinha final. Aqui, então, fala sobre a consolação,
fala sobre Jesus e Kardec, tem uma parte tira dúvida e tem uma receita espírita que fala assim, essa é a receita do espiritismo, mas aí tem um negócio antes aqui e fala assim, não é fácil, porque ninguém falou que seria fácil, né? Mas se você deseja seguir Jesus, buscando no Evangelho o roteiro de vida, é bom não confundir felicidade com facilidade. Porque a gente sabe que não é fácil, mas é possível, né? Então, fica aqui esse capítulo, né, para a gente refletir a respeito, né? E todos eu acho que estão com essa folhinha aqui. Eu vou só ler aqui, porque aqui falou muito sobre Jesus, né? Então, eu tirei isso aqui de um livrinho desse pequenininho, livrinho de bolso, e então eu gostaria de ler junto com vocês aí. Cristo é o governador espiritual da Terra e encontra-se aqui desde a formação do planeta, presidindo, quer dizer, Jesus encontra-se desde sempre aqui presidindo o planeta Terra. Não há ninguém com autoridade superior a dele, com exceção de Deus. Cristo é a face do Pai Celestial para os homens, né? Porque Cristo representava aqui todo o poder de Deus. É o Espírito escolhido por Deus para nos servir de guia e modelo, né? O roteiro certo para cada um de nós. Ninguém se deve julgar perdido, pois Jesus é nossa bússola. Ninguém se deve dizer sem conhecimento do que fazer e como agir, pois Jesus é o nosso modelo, como diretor planetário, guia e modelo da humanidade, em cargos recebidos das mãos de Deus. Jesus tem o poder sobre a terra, tem poder sobre todos nós. Quem deseja tocar o Cristo precisa fazê-lo com a confiança de quem será amparado e conduzido por sua vontade. Né, gente? Quando Cristo estava lá, no Gólgota, lá, sendo crucificado, o que ele falou? Pai, que seja feita a sua vontade, não a minha. Né? Quando confiamos no poder do Cristo, tocamos o seu coração. A confiança é poderosa ponte que nos une a Jesus. O poder do Mestre é exercido pelo amor e quando nos entregamos ao amor, Jesus opera maravilha em nós. E é isso. Quando a gente confia, quando a gente entrega, Jesus opera essas maravilhas em nós, né? E ele disse que se a gente quisesse, a gente poderia fazer o que ele fazia, o que os discípulos faziam. Só que eu acho que no momento nós ainda não queremos, né? Não estamos preparados para tanto, né? Ô, gente, então é isso. Agradeço o pessoal de casa que está aí na internet, agradeço a todos aqui também presentes. Que Deus nos abençoe.